Já o transtorno de conduta, ele é mais grave, tá? Aí vai ser um padrão repetitivo persistente de comportamento onde ele viola os direitos individuais dos outros ou normas ou regras sociais importantes para a própria idade. Ou seja, ele é mais, o buraquinho é mais embaixo, o transtorno de conduta. O transtorno de conduta ele é mais grave. O transtorno de conduta é mais grave. Ele é mais grave. Aí vai envolver agressão a pessoas e animais, vai lá, aquela coisa de maltratar o bichinho. Não é de vez em quando dar uns tiros nos passarinhos. É dar o tiro no passarinho, abrir o passarinho, pegar o peixe, cortar o rabo, botar de volta na água e ver o que acontece. Então é esse tipo de perversidade, assim. É pegar o filhotinho, machucar o filhotinho, estrangular o gatinho. É esse tipo de coisa. É realmente assustador. É por aí, tá? É por aí. Não é um sintoma mais comum, mas a gente tem que estar sempre atento a questões de agressões a animais. Tá? Crueldade na hora de machucar. Então ele não vai brigar com um gurizinho que é da idade dele, que é do tamanho dele. Ele vai lá no mais fraquinho da turma, às vezes até o que tem deficiência, e vai sacanear aquele lá. Então crueldade, eles acabam tendo crueldade. Não é só brigar quando provocam, né? Às vezes tem crueldade também nessas questões. Tá? Usam objetos para agredir, certo? Não é só briga física, né? Pega pedaço de pau, aí na adolescência começa a levar faca, arma, esse tipo de coisa. Destruição do patrimônio. Então vai lá, se reúne gurizada, quebra todos os extintores do colégio, fura o pneu do professor, enfim, vão lá, tacam fogo nas coisas, entram nas casas e destroem tudo, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Defraudação ou furto. Então, às vezes, são muito mentirosos. Isso é um sintoma que a gente tem que observar, que é frequente, principalmente em crianças. Começa cedo, às vezes, a questão da mentira. Não é uma mentirinha, assim, simples, assim, meu pai tem tal profissão, e eu vou viajar em tal lugar. É mentira, assim, para se esquivar das coisas, para tentar enganar os outros, para tentar levar vantagem. Esse tipo de mentira. Às vezes a gente confunde mentira com fantasia, mas no transtorno de conduta é uma mentira assim para conseguir uma coisinha assim que ele quer. Esse tipo de coisa. Ou furto, assalto, em geral começa com pequenos furtos ali na infância, chega na adolescência eles começam a fazer algo mais elaborado, entrar em casa, assaltar, roubar carro, esse tipo de coisa. E sérias violações a regras. Por exemplo, foge de casa, mata a aula, quer abandonar o colégio, esse tipo de coisa assim que acontece. Chega em casa no horário bem mais tarde que a mãe combinou. Então isso tudo a gente chama de transtorno de conduta, são os sintomas. Aí nós temos dois tipos de transtorno de conduta. Um que inicia antes dos 10 anos, que inicia na infância, e o que inicia depois na adolescência. O que inicia na infância, gente, ele é extremamente grave. Tá? Criança que apresenta esses sintomas aqui, tá? Na verdade são 3 sintomas que a criança tem que apresentar. Tá? Se ela apresenta agressão, furto, mentira. Esses casos, em geral, progridem para psicopatia na vida adulta. Tá? Em geral. E hoje a gente não sabe muito bem que tipo de tratamento a gente deve fazer para tentar mudar essa trajetória. É muito difícil. Tá? Muito difícil. Hoje, na minha prática, para vocês terem uma noção, e já quando inicia na adolescência, já é mais tranquilo em geral. Vocês vão ver ali que muita gente que é opositor na infância, chega na adolescência, forma um grupinho, faz a sua bagunça lá por 2 anos, aí depois dá uma acalmada. Então, quando começa na adolescência, é mais tranquilo. Desde que seja bem acompanhado, tenha uma estrutura, consegue sair dessa. Então, em geral, fica mais claro por volta dos 5, 6, tá? E aí vai piorando, assim. Mas crianças assim, com funcionamento muito agressivo desde a pré-escola, certo? E às vezes já com agressão, já com crueldade que se vê, a gente tem que suspeitar, né, de transtorno de conduta. A psicopatia, o que é o transtorno de personalidade, é antissocial, tá? Ele é um transtorno da personalidade, como vai se formando a personalidade, tá? Tem um estudo muito interessante que mostra a genética dos transtornos de personalidade, que mostrou que o transtorno de personalidade antissocial é o transtorno com maior componente genético
Tá? O maior componente genético, quebrando muito aquele pensamento, aquela teoria de que é o meio que molda o sujeito totalmente. Então se viu que não, parece que o componente genético da psicopatia é muito importante. E quando a gente vai pegar histórias de psicopatas, tá, em geral eles também tiveram pais psicopatas. Essa história de que eu não conheço meu pai, pais psicopatas abandonam seus filhos. Entende? Pais psicopatas não têm muito esse carinho pelo filho. Por quê? Porque é um déficit de empatia. Tá? Se tu não consegue te posicionar no lugar do outro, você não consegue se importar pelo outro. Então, eu não vou me importar com meu filho. Tá? Então, é muito comum pais que sumiram que são psicopatas. Tá? O que acontece? É óbvio que alguns estressores parecem estar relacionados. Tá? Em geral, a gente vê sempre histórias muito tristes, né, com crianças psicopatas, com adultos psicopatas. Mas a gente também vê histórias muito tristes em pessoas que não ficaram psicopatas. Tá? A gente vê também muita gente que é psicopata que cresceu em meio social muito bom. O que são esses políticos? Tá? Eles passaram fome, eles foram agredidos pelos pais, eles não tiveram oportunidades. Não, e são psicopatas. Tá? Para vocês terem uma noção, 2% da população é psicopata. Vocês têm colegas de trabalho psicopatas. 2%, 1 a cada 50. 3% dos homens, 1% das mulheres. Tá? A maioria dos psicopatas, eles não cometem crimes. A maioria dos psicopatas não cometem crimes. Quem é o psicopata que comete crime? É o psicopata um pouco mais grave. Tá? O psicopata um pouco mais grave. A maioria dos psicopatas, que ele está sempre preocupado? Em guardar o dele. Está preocupado com a dele. Aquele cara mais sedutor, malandro. Ele ou não tem empatia, ou ele tem uma empatia muito prejudicada. Tá? Ele tem uma empatia muito prejudicada, uma empatia às vezes muito seletiva. Mas ele tem uma dificuldade tremenda de se posicionar no lugar do outro. 1% da população é responsável por 70% dos crimes. 1 a cada 100 é responsável por 70% dos crimes daquela localidade. Então, um município de 2.000 habitantes tem 20 pessoas que cometem 70% dos crimes, né, de toda aquela região. Então, isso é que interessante, né, e que grave, né? Mas é por aí, a gente vê que a trajetória do psicopata, em geral, ela se repete, e quando vocês têm uma criança com essas características, observe, vocês são professores há muito tempo, vocês sabem disso. Aquela criancinha que desde a infância já tinha esses sintomas, em geral, hoje ela está no presídio, em geral, hoje ela está, enfim, não sabe onde é que está, um paradeiro, ou foi assassinada, então esse tipo de coisa. Apesar dos estudos mostrarem que o psicopata tende a melhorar com a idade, aí não se sabe se é porque os mais graves são mortos antes, e aí vão sobrando só os mais leves, ou se realmente ele vai melhorando, né? Então, se a gente pensar que é um traço de personalidade que é constante, que ele enfim, a pessoa fica assim, uma pessoa que uma vez foi presa e tem transtorno de personalidade social, ela não deveria só cumprir a pena, ela deveria seguir um segmento longitudinal, há muito mais tempo. Por que acontece? A tendência de repetir o crime é muito alta. E hoje o sistema prisional, a gente tem várias críticas, quem é da psiquiatria critica muito, pelo fato de o seguinte, nós temos 3 tipos básicos do criminoso. O criminoso eventual, que pode ser qualquer um de nós aqui, tá? O cara invadiu a nossa casa e a gente estava, enfim, cortando a batata, a gente tomou um susto e esfaqueou ele. Qualquer um de nós pode fazer isso. Tá? Qualquer um de nós pode fazer isso. A gente está dirigindo, atende o celular e atropela uma criança. Pode acontecer, qualquer um de nós. Pode acontecer, qualquer um de nós. Tá? Foi dar ré no carro, tinha um idoso, a gente atropelou e matou. A gente é um criminoso, a gente matou. Tá? Porém, a gente vai responder, às vezes alguns são até presos. Tá? Então, mas é o criminoso eventual. Tá? Ou um gurizão lá, vamos lá, não sei o quê. Aí quando vê estão furtando, ele participou da falta. Tá? Isso é um criminoso, pode ser eventual. A gente vê adolescente. Esse é de extremamente fácil recuperação. Nós temos hoje o criminoso que tem um problema com a droga,
tá? Que é um criminoso intermediário, onde a gente tem que fazer um tratamento para droga. Você sabe que no Brasil hoje tratamento para droga não existe, é um tratamento de mentira que eles oferecem, né, que o SUS oferece, é um tratamento que poucas pessoas conseguem melhorar. E o cara que realmente é o psicopata, que na realidade responde talvez por uma parcela pequena do presídio, porque o bom psicopata não vai preso. O bom psicopata tem um bom advogado. Tá? Quem é que vai preso? O psicopata de baixa renda. O psicopata que é mais burrinho. Aí esse fica preso. E o que acontece? Hoje nós temos um sistema onde entra na cadeia, você para sobreviver, você tem que cometer um crime quando for solto, para o grande psicopata. Ou seja, é um sistema que é irrecuperável. Então, o que seria, em termos ideais, de todos passarem por um diagnóstico, né? Todos passarem por uma avaliação forense, que o psiquiatra forense ele consegue dividir, né, o que é cada um e qual seria o melhor tratamento para cada um. Então, talvez por isso, e talvez também em função de toda a infraestrutura que alguns países mais desenvolvidos conseguiram montar, alguns países estão sem prisões, né? Então não tem mais preso. A gente, Arroio do Meio, a gente está fazendo um trabalho ali com o promotor, onde toda a Maria da Penha, a gente quer que passe por avaliação psiquiátrica, porque a maioria das vezes na Maria da Penha, o álcool, que é o que mais domina, as mulheres querem o marido, porém querem o marido tratado. A grande maioria das vezes. Pergunta, não, tu quer? Não, quero que ele volte, não sei o quê. Eu denunciei porque, olha, ou foi o vizinho que denunciou, chegou e fez flagrante meu marido, mas eu quero ele de volta, ele sempre foi bom para mim, é a bebida. E esse é o fato. Só que acontece, hoje em dia, prendem o cara. Aí o cara fica preso, não melhora, porcaria nenhuma. E depois solto e volta a beber. Então não se tem um acompanhamento. Mesma coisa o drogado, né, que faz pequenos delitos, né, que entra no pátio do cara, rouba roupa, rouba botijão de gás, né, ou vai lá dar uma facada num velhinho, te rouba, te dá um tiro com uma arma enferrujada, esse tipo de coisa, crimes desorganizados, né? Então esse também merecia um tratamento de mais longo prazo, um tratamento mais adequado, né? Então, se a gente for pegar uma parcela pequena, assim, que realmente é psicopata. Seguindo aqui, a epidemiologia do transtorno de conduta, gente, ela vai depender da faixa etária. Em escolares, em torno de 1% das crianças aos 6 anos possuem o transtorno de conduta. 1%, 1 a cada 100. E depois a gente tem um declínio ao longo dos anos, que vai ter, de novo, um incremento na adolescência. Explosão hormonal, a gente associa, a testosterona principalmente. Então, chegamos lá por volta dos 12, 13, um monte de guris ou de gurias apresentam transtorno de conduta. 3 a 10% dos meninos e de 1 a 8% das meninas, vai depender da localidade que foi feito o estudo. E aí, por volta lá dos 15 anos, eles voltam a dar uma quietada, mas uma parcela permanece e vai migrando para o transtorno de personalidade antissocial. Mas é muito interessante, assim, às vezes aqueles adolescentes que aprontaram todas dos 12 aos 14, chegam aos 14, dão uma baixada na bola. Tá? Isso é muito interessante, Provavelmente em função daquela primeira fase da adolescência, que é uma fase, em geral, de mais rebeldia em todos, de desafio a pais, desafio às autoridades em todos os casos, mas nesses meninos isso fica extremamente exacerbado. Vários filmes, né, que falam dessa fase, aos 13, Christiane F., também 13 anos, tá? Então, essa faixa etária de 13 anos é a faixa principal, assim, onde nós vamos ter um pico de transtorno de conduta. E, em geral, são os transtornos de conduta de grupo, são meninos que formam grupos, que aí aprontam todas, a galerinha do fundo. Tá? A galerinha do fundo. Aí vamos tentar ver o que dá para fazer com esse pessoal.